Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje é nossa aula de número 5 e na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre os conectivos, o que são, quais são eles. Eu irei dar detalhes, também deixarei junto uma lista dos conectivos e vou explicar como utilizá-los eles dentro da frase, dentro de uma redação ou dentro de um parágrafo. Então, os conectivos, eles são palavras ou expressões que são utilizadas para ligar frases, para ligar palavras, para ligar orações e permite a melhor adequação às ideias. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre todos os conectivos de adição, que representam a ideia de oposição, os conectivos que representam a ideia de certeza, de causa, os conectivos de conclusão, conectivos de tempo, de comparação, de dúvida, de surpresa, entre os outros conectivos. Então, vamos à nossa aula. Espero que dê para entender, dê para esclarecer um pouquinho sobre o uso dos conectivos, lembrando que eles devem se adequar dentro das ideias apresentadas na redação. O tema que será abordado na redação tem que estar adequadamente utilizados os conectivos nas competências do Enem. Os avaliadores, os examinadores, quem avalia a redação, eles analisam se o uso dos conectivos estão correto dentro do tema da redação. Então, é importante vocês utilizarem os conectivos de maneira certa, de maneira clara, onde eles interligam as ideias, as orações e as frases. Então, lembrando só também, procurem dentro da redação não utilizar os mesmos conectivos. No caso ali, conectivos de desenvolvimento, procurem não utilizar os mesmos conectivos. Procurem utilizar dentro de cada parágrafo conectivos que expressam as mesmas ideias, mas em outras palavras. Então, eu vou deixar para vocês uma lista de todos os conectivos. Ali eu explico detalhadamente cada um deles. Leio também detalhadamente cada um deles. Se acaso vocês tiverem alguma dúvida, voltem à lista de conectivos e revisem o conteúdo, porque ele é indispensável para você tirar uma nota boa no Enem. Então, vamos à nossa aula. Então, agora eu vou passar para vocês um pouquinho sobre os conectivos. Então, os conectivos, como nós sabemos, são palavras e expressões que são utilizadas para conectar elementos textuais, como frases, orações, períodos e parágrafos. Então, no caso do Enem, por exemplo, a competência 1, 3 e 4 da correção visam uma colocação adequada dos conectivos dentro do texto da redação. Então, ela garante fluidez e conexão entre as ideias que está sendo apresentada no texto. Então, elas permitem a construção de uma sequência de ideias, ou seja, você está fazendo seu texto, você vai expor suas ideias, vai defender, no caso ali do Enem, a sua tese, né? O seu tema vai defender e vai dar uma sequência de ideias. Então, aí que entram os conectivos, que eles são para dar uma sequência de ideias. Eles também possibilitam a articulação de diferentes ideias, você pode trabalhar com a articulação das ideias, contribuem determinadamente para a coesão textual de uma redação, facilitam a estruturação do texto em interpretação, desenvolvimento e conclusão. Então, nesta parte, os textos, no caso ali da redação, vocês vão abordar na introdução, trabalhar no desenvolvimento e na conclusão, e vão utilizar os conectivos dentro do texto da redação, dentro do tema que vai ser exigido no Enem. Simplificam a transmissão e compreensão da mensagem e são também chamados de conectores ou articuladores do discurso. Então, aqui nós temos também apresentando a ideia de soma. Caso o seu intuito seja acrescentar informações, ideias ou argumentos no texto, você pode utilizar os conectivos que representam a soma. Então, vou citar para vocês o exemplo de algum deles. E, mais, nem, também, não só, mas também,
assim como também, ademais, outro sim, além disso, em adição. Então, ali temos 2 exemplos, né? O primeiro exemplo: é importante não só a sua presença neste evento, como também a do seu colega do trabalho. Então, está somando, né? Que além de ser importante a presença de uma pessoa, é importante também a do colega de trabalho. Maria foi professora da Faculdade de Direito em 2019. Além disso, foi coordenadora do curso neste mesmo período. Então, está somando, né, que ela, além de ser professora da faculdade, ela também foi coordenadora do curso. Ou seja, ela teve 2 trabalhos neste período. Ideia de conclusão. Este tipo é utilizado principalmente na hora de concluir um parágrafo, dando maior clareza para as ideias apresentadas. Ali nos exemplos nós temos alguns: logo, portanto, então, assim, enfim, por isso, por consequente, de modo que, desta forma, em resumo, em síntese, assim sendo. Então, colocando em prática a seguir, temos algumas aplicações deste tipo, ou seja, as ideias de conclusão. Em resumo, podemos notar um aumento da taxa de suicídio devido aos dados apresentados. Então, você está abordando um determinado tema, está falando sobre o tema, lá no final, né, você vai colocar, na hora de concluir, você vai colocar, em resumo, podemos notar. Então, resumindo o que foi argumentado, a sua ideia que você defendeu na sua tese, né, na sua redação, você vai usar neste último parágrafo a ideia de conclusão. Pelé fez muitos gols quando era jogador de futebol. Por isso, hoje ele é um dos jogadores mais renomados. Então, é uma conclusão. Por ele fazer muitos gols, né? Ele hoje é um dos jogadores mais renomados. Ideia de contraposição. Se você está querendo contrapor uma ideia em relação a outra, é bom utilizar os conectivos para redação, que apresentam ideia de contraposição. Então, ali temos alguns exemplos. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, senão, embora, ainda que, mesmo quando, apesar de que, se bem que, não obstante. Então, vamos ver 2 exemplos. A aprovação da Lei Maria da Penha foi um grande avanço, porém, ela não surtiu todos os efeitos esperados. Então, ele está nos dando uma ideia de contrapor uma ideia em relação a outra. Então, apesar da Lei Maria da Penha ser um grande avanço, ela não atingiu todos os objetivos esperados, né? Não alcançou todos os objetivos. Tiago conseguiu tirar uma nota muito boa na prova, entretanto, não foi suficiente para atingir a média. Então, embora Tiago tirou uma nota boa, esta nota não foi suficiente, né, para atingir a média. Temos também ideia de comparação. Com o intuito de comparar ideias e estabelecer uma relação com o que já foi dito anteriormente, você pode utilizar os conectivos que expressam ideia de comparação. Então, você vai comparar as ideias, né? Então, temos os exemplos aqui: que, do que, mais que, menos que, tão quanto, tão como, tanto quanto, tão como, tal qual, da mesma forma, da mesma maneira, igualmente e bem como. Para aprender a colocar em prática,
Confira os exemplos a seguir. Aquele garoto é mais estudioso do que o restante dos alunos. Então, ele está comparando um único garoto com o restante da classe, que ele se destaca, ele é o mais estudioso. Da mesma forma que Lucas não teve tempo para ler os livros, Maria também não teve. Então, está ressaltando, que do mesmo jeito que Lucas não conseguiu ler os livros, não teve o seu tempo próprio para ler os livros, Maria também não conseguiu ler os livros. Ideia de explicação. Se você está querendo esclarecer as causas ou consequências de algum fato anterior, os conectivos para a redação que expressam ideia de explicação são os ideais para você. Então, vamos ler alguns. Ali temos alguns exemplos, Pois, porque, que, porquanto, por isso, assim, visto que, já que, uma vez que, por consequente, por causa de, em virtude de tal forma que. Então, aqui nesses exemplos que eu estou dando para vocês, eles são alguns exemplos, mas no final do vídeo eu vou deixar para vocês, eu vou explicar, vou ler detalhadamente todos os exemplos de conectivos que expressam determinadas ideias, Cada ideia, cada conectivo que expressa uma ideia. Então, para ficar mais fácil de entender, veja os exemplos na prática. É importante estudar, já que as provas começam na próxima semana. Então, está explicando, o porquê que é importante estudar, Porque as provas começam na próxima semana. Uma vez que os alunos já estudaram previamente, será mais fácil todos atingirem a nota máxima. Então, se eles estudarem anteriormente, fizerem uma prévia dos conteúdos, eles vão atingir uma nota máxima mais fácil, de uma maneira mais fácil. Ali, notem que as palavras em negritos, são os conectivos já que, poderiam ser substituídos também, porque, no caso, é importante estudar porque as provas começam na próxima semana, ou uma vez que as provas começam na próxima semana. Então, aqui, os conectivos vocês vão utilizar, vão ver o qual se adequa, o qual se encaixa melhor dentro de uma frase, No caso, dentro de um parágrafo, ou dentro da redação. Então, em negrito, ali, ou nos exemplos onde estão em negrito, são as palavras que são os conectivos, que explicam as ideias. Esses podem ser substituídos, pelos dois que estão na coluna do lado, mas sempre adequando, dando uma lógica à frase, ao texto e à ideia. Ideia de conformidade. Com o intuito de expressar conformidade com uma ideia ou argumento, você pode utilizar este tipo de conectivo. Então, temos os exemplos ali. Conforme, como, segundo, consoante, de acordo com, de conformidade com. Então, temos dois exemplos do lado ali, Segundo o prefeito da cidade, as obras estão prestes a acabar. Então, poderiam ser também, De acordo com o prefeito da cidade, as obras estão prestes a acabar. Segundo exemplo, temos ali. Conforme dito pela professora, as aulas foram suspensas na próxima semana. Poderia ser, Segundo a professora, as aulas foram suspensas na próxima semana. Ou, de acordo com a professora, as aulas foram suspensas na próxima semana. Então, esses são os conectivos de ideia de conformidade, que está expressando, uma ideia sua ou um argumento. Ideia de condição. Já este tipo de conectivo é usado para expressar circunstâncias hipotéticas em relação a uma situação futura. Se, caso, desde que, contanto que, exceto se, salvo se,
a menos que, a não ser que. Então, temos ali também 2 exemplos, né, da ideia de condição, né, que expressa circunstâncias. Você consegue sua aprovação no vestibular desde que estude com antecedência. Então, é uma condição. Você quer conseguir aprovação no vestibular, você vai ter que estudar com antecedência. A menos que você mude sua postura, você não conseguirá estudar todo o conteúdo necessário. Então, você tem que mudar a sua postura, senão você não vai conseguir estudar, né, o conteúdo necessário. Ideia de proporção. Então, conectivos que representam a ideia de proporção. Caso você queira expressar uma ideia de proporcionalidade, utilize os conectivos de proporção. À medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais ou quanto menos. Então, notem, né, que essa proporção, né, pode ser para mais ou para menos. Então, vamos ver os exemplos. Quanto mais você estudar, mais chances de conseguir a nota 1000. Então, à medida que você estudar, mais chances terá de conseguir a nota 1000. À medida que você se prepara mais para a prova, suas chances de passar aumentam. Então, conforme você vai estudando, né? Quanto mais você estudar, mais chance você tem de passar na prova. Então, poderia ser também, né? Quanto mais, ou à medida que, né? No caso, como está ali. Então, esses seriam os conectivos de ideia de proporção. Ideia de finalidade. Para mostrar que você tem um propósito definido que deseja alcançar, você pode fazer uso dos conectivos que expressam a ideia de finalidade. Ali temos os exemplos, né? Os 7 exemplos, vamos ver. A fim de que, para que, com o fito de, com a finalidade de, ao propósito, com o objetivo de, com a intenção de. Então, vamos ver os 2 exemplos ali do lado, né? Com a intenção de passar no vestibular, Mariana escreve 3 redações por semana. Então, ela quer passar no vestibular e para ela alcançar, né, esta finalidade, ela escreve 3 redações por semana. Luiz escreve 3 redações por semana a fim de que consiga alcançar a nota 1000 no Enem. Então, por que ele escreve 3 redações? Porque ele quer alcançar, né, a nota 1000 no Enem. Então, poderia ser, ali no caso, a fim de que, poderia ser com a intenção de, né, para que consiga alcançar nota 1000 no Enem. Então, Luiz escreve 3 redações por semana para que consiga alcançar a nota 1000, ou poderia ser com a intenção de alcançar a nota 1000 no Enem. Então, este é um propósito para quem deseja alcançar a ideia de finalidade. Ideia de exemplificação, muito utilizada na redação para dar credibilidade aos seus argumentos. Os exemplos podem ser inseridos em seu texto, através de conectivos que apresentam esta ideia. Então, você vai dar credibilidade aos seus argumentos, ao seu tema que você está defendendo na redação, né? E vai utilizar a ideia de exemplificação. Então, ali temos 5 conectivos, né? Que expressam essa ideia. Exemplificando, por exemplo, isto é, tal como, em outras palavras. Temos ali também 2 exemplos, né? Praticar a escrita com frequência aumenta suas chances de alcançar a nota 1000 no Enem. A estudante Mariana, por exemplo, atingiu a nota máxima escrevendo 3 redações por semana.
Então, notem que você está defendendo seus argumentos ali em cima, você está falando que se você praticar a escrita, né, as chances de alcançar a nota 1000 aumenta. Então, ali você está dando um exemplo. Como que você sabe, como que você vai afirmar o que você está falando? Porque você tem um exemplo, né? A estudante Mariana, por exemplo, atingiu a nota máxima escrevendo 3 redações por semana. Tal como mostrado nos dados da apresentação, 40% dos alunos atingiram mais de 800 pontos na redação. Então, você está dando um exemplo, você está defendendo o seu conteúdo que está sendo exigido no Enem, né? Então, você está dando um exemplo que ali é uma afirmação, né? Que 40% dos alunos atingiram mais de 800 pontos na redação. Ideia de dúvida. Caso você deseja expressar incerteza ou probabilidade, use os conectivos que representam a ideia de dúvida. Talvez, porventura, provavelmente, possivelmente, quiçá, é provável, é possível, porventura, quem sabe. Na prática, veja situações em que os conectivos de dúvida podem ser utilizados. Então, ali temos os conectivos em negrito, né? Os 2 exemplos, vamos ver. É possível que você passe em matemática se estudar bem para a prova. Então, ali está utilizando o conectivo de dúvida. É uma incerteza, não sabemos se vai passar ou não. É possível, no caso, poderíamos utilizar. É provável que você passe em matemática se estudar bem para a prova. No segundo exemplo, temos ali: quando Lucas conseguir praticar mais temas para a redação, provavelmente ele conseguirá alcançar uma boa nota. Então, no lugar de provavelmente, nós podemos colocar é provável, é possível, possivelmente ele alcançará uma boa nota. Então, ali os conectivos vocês vão utilizar da maneira que melhor se encaixar na frase, né? Melhor se adequar ao contexto, né? Ao parágrafo, à frase ou ao conteúdo que você está escrevendo, né? A ideia que você quer passar. Ideia de certeza. Diferente do conectivo anterior, o objetivo neste caso é expressar certeza ou ênfase. Então, você vai dar certeza ao argumento que você está falando. Temos ali os exemplos, né? Por certo, certamente, realmente, seguramente, efetivamente, incontestavelmente, com certeza, sem dúvida, inquestionavelmente, de certo, evidentemente, realmente, exatamente, com toda a certeza. Temos 2 exemplos ali, né? Depois de tantos meses de estudo, certamente. Então, notem que o certamente você está afirmando, é uma certeza. Você alcançará a nota desejada. Tendo em vista que ele é formado em direito, de certo podemos confiar em suas informações sobre o caso jurídico. Então, ele estudou em direito, então ele vai saber, né, as informações sobre o caso jurídico. Então, ali na palavra de certo, nós podemos também utilizar a palavra realmente, podemos utilizar com toda certeza, certamente. Vamos ver como ficaria então. Tendo em vista que ele é formado em direito, certamente podemos confiar em suas informações sobre o caso jurídico. Tendo em vista que ele é formado em direito, com certeza podemos confiar em suas informações com o caso jurídico. Então, aí que eu digo que vocês têm que ver em qual palavra, né, qual conectivo se adequa melhor à frase.
Ideia de negação. Se o seu intuito for expressar uma ideia negativa, você pode utilizar os conectivos de negação. Então, negação já diz que você está negando, né, uma ideia. Nunca, jamais, tampouco, de modo algum, de jeito nenhum, em hipótese alguma. Então, ali nós temos os conectivos, né, as palavras, né, ali nós temos seis conectivos que representam a ideia de negação. Temos ali 2 exemplos, né, primeiro, em hipótese alguma, você deve abrir a porta para desconhecidos. Então, de modo algum, né, aconteça o que acontecer, você não pode abrir a porta para desconhecidos. Então, você poderia usar ali, como eu citei, de modo algum, de jeito nenhum, você deve abrir a porta para desconhecidos. Segundo exemplo, Fernanda nunca estudou para o Enem, tampouco para outro vestibular. Então, notem, né, que tem 2 conectivos, né, o nunca e o tampouco. Então, Fernanda jamais estudou para o Enem, né, de jeito nenhum para outro vestibular, ou em hipótese alguma, estudou para outro vestibular. Então, essas são as ideias de negação. Ideia de ordem, frequência ou sucessão. Uma ótima opção para expressar suas ideias e argumentos é utilizando os conectivos que expressam ordem, frequência ou sucessão. Então, vamos ver alguns desses conectivos. Primeiramente, ultimamente, antes, depois, logo depois, frequentemente, sempre, assim que, logo que, desde que, ao mesmo tempo, então, a princípio, quando, imediatamente, logo após, posteriormente, em seguida, por fim e ocasionalmente. Vamos aos exemplos. No seu texto, você pode usar da seguinte forma: logo após sair da escola, Luísa foi para a aula de natação. Logo, ali está utilizando logo após. Poderia ser logo depois ou assim que saiu da escola, Luísa foi para a sua aula de natação. Primeiramente, Marcos abriu seus cadernos. Em seguida, pegou seu estojo. Por fim, começou a estudar. Então, dentro ali, né, temos 3 conectivos, né? Primeiramente, em seguida e por fim. Então, ele está enfatizando, né, a ideia de ordem, né? Primeiro ele pegou os cadernos, depois pegou o estojo e por último começou a estudar. Então está identificando uma ideia de ordem, uma frequência dos acontecimentos. Ao mesmo tempo que Luana está estudando para o vestibular, seu irmão está estudando para passar de ano na escola. Então, né, eles estão estudando ao mesmo tempo os dois. Um estuda para passar no vestibular e o irmão para passar de ano na escola. Então, para ordenar as ideias, né, e os argumentos. Então, por isso que são utilizados os conectivos com ideia de ordem, frequência ou sucessão. A ideia de reformulação. Os conectivos que expressam ideia de reformulação são usados para retomar e reformular uma ideia já apresentada anteriormente. Então, no caso, você vai apresentar a sua ideia e vai reformular, né? Vai utilizar para reformular, retomar a sua ideia principal. Temos ali os exemplos também, vamos ver os exemplos. Em outras palavras, mais precisamente, ou melhor, dito de outro modo, em outros termos, quer dizer, e mais corretamente. Na prática, os conectivos para a redação com ideia de reformulação ficariam assim:
Mariana não vai conseguir a nota necessária para passar no curso que queria. Ou melhor, ela não estudou o suficiente para isso. Então, está reformulando a sua ideia principal, né? Porque ela não estudou o suficiente para passar no curso que ela não vai conseguir a nota que ela deseja alcançar. Tirar 1000 na redação do Enem é extremamente importante para a sua média final. Em outras palavras, conseguir uma boa nota na redação te dá mais chances de ser aprovado no vestibular. Então, notem que você está expondo uma ideia principal e você está retomando a sua ideia inicial, né? Você está falando que tirar 1000 na redação do Enem é extremamente importante para a média final. Esta é uma ideia que está sendo apresentada. Você está retomando e reformulando essa ideia. Em outras palavras, né? Reformulando, conseguir uma boa nota na redação te dá mais chances de ser aprovado no vestibular. Então, você poderia colocar em outros termos, ali no lugar de outras palavras, ou mais corretamente, conseguir uma boa nota na redação te dá mais chances de ser aprovado no vestibular. Então, esta é a ideia de reformulação. Ideia de resumo. Os conectivos que expressam a ideia de resumo são ótimos para se usar na conclusão de um parágrafo ou de um texto. Então, temos ali alguns deles, né? Em síntese, em suma, em resumo, enfim, portanto, dessa forma, dessa maneira, desse modo, assim sendo, resumindo. Temos ali os exemplos, né? Em resumo, podemos perceber que a violência contra as mulheres está muito relacionada ao assédio sexual. Então, você está argumentando, você está defendendo a sua tese lá na sua redação, você iniciou ela com a introdução, fez o desenvolvimento e chegou a hora da conclusão. Então, na conclusão, né, você pode utilizar a ideia de resumo, né? Então, resumindo tudo o seu texto, né, ainda é possível perceber, né, que a violência contra as mulheres está relacionada ao assédio sexual. Você poderia colocar ali também a palavra portanto, né? Enfim, podemos perceber, portanto, podemos perceber, desta forma, podemos perceber. E ali no segundo exemplo nós temos: tirar uma boa nota da redação do Enem ajuda na sua nota na média final. Desta forma, quanto mais você praticar a escrita, mais chances de alcançar um resultado melhor. Então ali, né, você está falando, né, que tirar uma boa nota na redação ajuda. Então, desta forma, quanto mais você praticar, poderia ser assim: deste modo, ou portanto, quanto mais você praticar, né? Em síntese, quanto mais você praticar, né? Então, você vai utilizar o conectivo que melhor se encaixa dentro da sua frase. Aqui temos as referências, né? Da onde eu peguei o conteúdo para passar para vocês. Lista de conectivos. Então, aqui nós temos algumas listas. Na primeira coluna nós temos o que os conectivos que indicam e na segunda nós temos os exemplos. Então, eu vou ler detalhadamente e pausadamente para ficar bem entendido, para ficar de maneira bem clara. Se caso vocês tiverem dúvidas sobre algum dos conectivos, né, vocês voltam ao conteúdo, né, voltam nesta lista de conectivos e podem esclarecer as dúvidas. Então, vamos lá. Conectivos que indicam introdução e relevância. Exemplos: primeiramente, em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo, acima de tudo, para começar, sobretudo, principalmente, primordialmente. Conectivos que indicam sequência e continuidade. Depois, após,
logo depois, logo após, na sequência, imediatamente, em seguida, depois de, logo que, assim que, logo, então. Conectivos que indicam conclusão, resumo e recapitulação. Por isso, assim, assim sendo, então, logo, enfim, portanto, em conclusão, em síntese, em resumo, em suma, para terminar, por último, resumidamente, deste modo, desta forma, dessa maneira, destarte, desarte. Conectivos que indicam adição. Também, bem como, assim como também, como ainda, além disso, ainda, ademais, não só, mas também, não só, como também. Conectivos que indicam afirmação e certeza. Com certeza, certamente, sim, de certo, por certo, sem dúvida, seguramente, efetivamente, naturalmente, evidentemente, realmente, verdadeiramente, de verdade, de certo, com efeito. Conectivos que apresentam a ideia de negação. Não, nunca, jamais, de modo algum, de jeito nenhum, em hipótese alguma, e tampouco. Conectivos que apresentam a ideia de oposição. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, só que, embora, pelo contrário, ainda que, mesmo que, apesar de que, se bem que, ao passo que. Conectivos que apresentam a ideia de causa e consequência. Por causa de, por isto, em virtude de, como resultado, por consequência, por consequente, haja vista, já que, uma vez que. Conectivos que indicam tempo. Quando, enquanto, sempre que, todas as vezes, às vezes, ao tempo que, no momento em que, agora, hoje, atualmente, frequentemente, constantemente, ao mesmo tempo e simultaneamente. Conectivos que apresentam a ideia de dúvida. Talvez, quem sabe, provavelmente, possivelmente, quizá, se é que, porventura. Conectivos que apresentam a ideia de finalidade ou propósito. Para que, a fim de,
com o propósito de, com o intuito de, com o objetivo de, com o fito de. Conectivos que apresentam a ideia de explicitação e exemplificação. Isto é, ou seja, quer dizer, a saber, aliás, como se pode ver, por exemplo, a exemplo de, quer isto dizer, por outras palavras. Conectivos que apresentam a ideia de reformulação, ou melhor, quer dizer, por outras palavras, dito de outro modo, em outros termos, mais precisamente, conectivos que indicam comparação e semelhança. Igualmente, tal qual, assim como, bem como, assim também, tanto quanto, tão quanto, tão como, da mesma maneira, da mesma forma, do mesmo modo, de maneira idêntica, semelhantemente, similarmente, analogamente. Conectivos que indicam conformidade, consoante, conforme, como, segundo, de acordo com, em conformidade com. Conectivos que indicam condição ou hipótese, se, caso, eventualmente, desde que, contanto que, a menos que, a não ser que, sem que. Conectivos que indicam proporção, à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos. Conectivos que apresentam a ideia de alternância, ou, ora, quer, em alternância. Conectivos que apresentam a ideia de surpresa, de repente, inesperadamente, subitamente, de súbito, de supetão, surpreendentemente, inopinadamente. Conectivos de opinião. Na minha opinião, a meu ver, ao meu entender, parece-me que, acho que, creio que, penso que, admito que, estou em crer que. Conectivos que apresentam a ideia de chamada de atenção. Destaca-se, salienta-se, é de referir, é de salientar, nota-se que, constata-se que, verifica-se que. Então, essas foram as listas que eu passei para vocês, né, dos conectivos. Achei interessante passar detalhadamente, porque ali nos primeiros exemplos que eu falei separado, cada um deles não tem todos os exemplos de ideias que representam os conectivos. Então, aqui temos um panfleto, né? Conectivos. Quais devo usar na redação? Para que haja coesão no texto, é necessário que as ideias escritas estejam conectadas entre si. Para isso, existem os conectivos. Os conectivos são palavras e expressões utilizadas no início ou no meio das frases que interligam períodos
parágrafos, orações, entre outros. Desta forma, farão sua redação coesa e fácil de ser interpretada. Então, é preciso a redação ser de maneira coesa para os que estão avaliando, né? Os avaliadores, na hora de corrigirem a sua redação, eles vão analisar as competências, ver se está batendo o seu texto de redação, se está de acordo com as competências exigidas no Enem. Então, desta forma, farão a sua redação que seja coesa e fácil de ser interpretada. São essenciais para a compreensão do texto, logo não podem ser mal empregados. Então, muita atenção e muito cuidado na hora de usar os conectivos. Ali tem alguns exemplos, né, de conectivos que podem ser utilizados na introdução da redação. É notório, visto que ou uma vez que, torna-se conhecimento no contexto atual, que podemos utilizar no desenvolvimento, segundo, conforme, apesar de ou ainda que, contudo, entretanto, dessa forma, pode-se observar, devido a ou devido que, convém lembrar e além disso, e que podemos utilizar na conclusão. Em suma, em virtude dos fatos mencionados ou em virtude das situações mencionadas, em vista de, logo ou portanto. Então, lembrando que esses são alguns exemplos, né? Vocês podem utilizar qual vocês acharem que melhor se adequa na sua redação, né? No seu contexto, no que você está escrevendo no seu tema da redação. Só uma sugestão, né? No caso ali, utilizamos no parágrafo um exemplo do desenvolvimento. Desta forma, nota-se que, vamos achar, seja a violência contra a mulher. Desta forma, nota-se que a violência contra a mulher no século passado era bastante elevada devido ao grande índice de... Daí vocês vão continuar o desenvolvimento, né? Mas não utilizem no próximo parágrafo também desta forma. Convém lembrar que utilizem palavras diferentes, não utilizem os mesmos conectivos de ligação. Então, no desenvolvimento ali, você vai utilizar duas ideias, né? Vai defender as suas ideias, vai ter uma ideia relacionada com a outra, vai utilizar dois conectivos. Então, não utilizem os mesmos, não utilizem nos dois parágrafos desta forma. Ou pode-se observar no primeiro e pode-se observar no segundo. Utilize no primeiro desta forma, no segundo convém lembrar, ou além disso. E ali na conclusão também, né? Utilize em virtude dos fatos mencionados ou das situações mencionadas. Não utilize conclui. Utilize um conectivo de ligação que fica mais adequado dentro da sua redação. Ali também tem. É interessante encerrar a redação com uma frase de impacto, consciente e objetiva. Então, uma frase voltada aos valores morais, aos valores sociais, né? Dos direitos humanos, né? Do tema que será abordado na redação. Não utilizem memes e nem ditados populares. Lembre-se que a redação é algo muito sério que avalia uma boa nota. A redação faz parte de uma boa nota da prova do Enem e se vocês forem bem na redação, sucessivamente vocês serão bem na prova. Então, essa seria um pouquinho sobre os conectivos que eu teria para passar para vocês. Então, sobre os conectivos, seria estes assuntos. Então, esta foi a nossa aula de número 5 sobre o uso dos conectivos. Eu procurei explicar de maneira detalhada o uso deles dentro de uma frase, dentro de uma oração. Assim, vocês vão ter mais habilidades para colocá-los no texto, no caso da redação do Enem, né? Também espero que vocês tenham compreendido o que eu estou passando. Caso tenham alguma dúvida, entre em contato. Tem disponível meu telefone, meu e-mail. Qualquer coisa é só entrar em contato se tiverem alguma dúvida. Então, muito obrigado. Amanhã nós temos a nossa última aula
e até o nosso próximo vídeo.